Olá, meu nome é Aline Reis, eu sou advogada, mediadora judicial do Tribunal Regional do Rio de Janeiro e sou presidente da Comissão de Direitos dos Autistas e seus familiares da OAB Pavuna. Hoje nós estamos aqui no primeiro episódio do nosso podcast, onde nesse podcast nós vamos estar conversando com famílias atípicas, né? E não só famílias atípicas, também profissionais da área. Tá? Hoje eu estou com duas mãezinhas aqui e nós vamos conversar um pouquinho, né? Vamos lá. Sem mais delongas, vou deixar elas se apresentarem. Meu nome é Juliette Cordeiro, eu sou mãe atípica, sou coordenadora do Movimento Orgulho Autista Brasil de São João de Meriti, sou embaixadora do Instituto Netuno, que é esporte paralímpico, e também estou nas comissões, né? Nas comissões do autismo, para a gente apoiar as famílias. E sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga. E trabalho, a gente tem grupos de mães de voluntariado que faz acolhimento. Me chamo Jéssica, sou professora, psicopedagoga, né? Também funcionária do Detran. E estou aí nessa caminhada com a Juliette, né? Com a Aline, ajudando essas mães atípicas no que a gente pode, né? Aconselhando também com as nossas famílias, né? Ajudando as nossas famílias no que a gente precisa nessas comissões para correr atrás do direito das crianças autistas, né? E buscar instruir essas famílias sobre como procurar tratamento, os direitos que se tem, a parte de identificação que precisa ser feita para que eles possam ser vistos na sociedade de uma forma mais justa. Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho, né? Como foi o diagnóstico, como foi o processo. No meu caso, como eu trabalhei, né, muitos anos com crianças atípicas no Fernando Figueiras, em outros locais, então o meu olhar já era mais, né, cuidadoso para isso. E quando eu fui mãe, então eu comecei a observar algumas diferenças e busquei isso. Só que na época, né, tem 18 anos isso, então tudo que a mãe falava é: você está vendo coisas, né, e não é bem assim. Cada criança tem que esperar seu tempo, só que eu aprendi que não é o seu tempo. Nós temos que fazer intervenção e buscar profissionais que realmente estão aptos, né, a te ouvir e também, tecnicamente, fazer o melhor. E nessa caminhada, construindo, e começamos a juntar as mães e fazer rodas de conversa aqui e ali. E nesse decorrer, né, no decorrer desse tempo, nós estamos descobrindo que, embora tenha um autismo e demais, né, situações, até hoje a política pública não tem para nós, né? Nem na questão da saúde mental das mães, na questão dos nossos filhos. Então a luta é incessante em todos os âmbitos, em todos os aspectos. A gente passa muito aperto com isso. E por isso nós estamos aqui lutando, falando sobre isso e conscientizando cada um. Eu, como professora, né, em sala de aula a gente vê a necessidade de buscar uma formação melhor para atender essas crianças, né? Porque é visto como tudo muito novo. E muitos profissionais não têm instrução na área, não têm, né, formação para atender essas crianças, de forma que venha a auxiliar eles e não como deixar eles separados pela condição dele. Então, eu vi a importância de também fazer a parte da psicopedagogia, né, para essa parte não só de atendimento clínico, mas também de auxiliar essas crianças em sala de aula, dando um suporte, né? Não só essas crianças em sala de aula. Eu tenho uma filha, ela tem um distúrbio no processamento auditivo central, ela não é diagnosticada como TEA, nem como TDAH, ainda está fazendo um acompanhamento, faz acompanhamento também com psicólogo, por questão de ansiedade. Então, eu vi a necessidade de me formar para dar um suporte maior, não só à minha família, mas também à comunidade no meu entorno, né, os locais aonde eu frequento, para poder ajudar essas famílias não só a entender a importância de buscar o diagnóstico quanto mais cedo, melhor, porque quanto mais cedo você inicia o tratamento, melhor vai ser a qualidade de vida dessa criança, né? Hoje em dia a gente vê muitos adultos que nunca foram diagnosticados e às vezes são diagnosticados depois de adulto. Descobre que o filho tem TEA, vai fazer um acompanhamento e descobre que ele também tem TEA, né? Antigamente isso não era muito visto. Então, hoje em dia, a gente vê a necessidade de que quanto mais cedo essa criança é diagnosticada, mais cedo ela busca um tratamento, a família busca o tratamento, a aceitação da família, que é muito importante, não só do pai e mãe, mas de todos os familiares, para que essa criança possa ter uma qualidade de vida melhor.
né? Então, eu acredito que as políticas em si não nos ajudam muito, mas graças a Deus elas têm evoluído, têm melhorado, mas ainda tem muita coisa a se melhorar nesse sentido, na parte de direito dos autistas, na parte da identificação. Muitos pais não sabem, mas eles podem fazer a identificação civil dessa criança como PCD, ter o cartão PCD para que isso abra portas para essas crianças, abra porta para essas famílias, né, na busca do tratamento para essas crianças. Então, eu acredito que quando eu, inclusive, entrei, né, nesse projeto que a Juliette me chamou, foi com o objetivo de ajudar essas famílias, para que elas possam buscar o melhor, né, para as crianças e para os adultos, que também precisam de um acompanhamento, precisam de uma ajuda nessa parte, né? Porque a estrutura emocional da família em si, ela fica abalada, né? Sim, sim. Na realidade, assim, Jéssica já falou um pouquinho da profissão, né? Juliette, eu também queria que você falasse um pouquinho da sua profissão e esclarecer pra gente o porquê vocês resolveram trabalhar com famílias atípicas, né? O que levou vocês aí? No caso, eu também sou psicopedagoga, então o atendimento, a questão que ela falou da busca, né, de estudar cada vez mais. Eu já trabalhei antes como enfermagem pediátrica durante muitos anos, e o caminho, né, do atípico, ele é um novo cálculo de rota. Desculpa, minha voz está horrível. Novo cálculo de rota. Por quê? Eu sempre trabalhei com crianças, né? Trabalhei com crianças com síndrome de Down, que hoje em dia fala trissomia 21. E depois vem a questão do autismo, crianças com paralisia cerebral. Então, cada demanda, né? Você tem que aprender cada vez mais, aprofundar. E quando você passa a ser mãe, então você vai buscar o que acontece com a mãe. Ela tem que saber sobre planejamento escolar, sem ter feito o curso. Tem que saber sobre terapias, sem ser terapeuta, ser enfermeira, sem ser enfermeira. Então, você começa a aprender sobre leis, sem ser advogado. E é na busca incessante que me trouxe esse caminho. E não tem volta. A gente vai e vamos em assembleias, vamos em câmeras, a gente luta mesmo. Não é panelaço, não. É com conscientização. A gente está sempre buscando em todos os sentidos para poder a gente aprender mais e poder passar para as mãezinhas também. Perfeito, perfeito. E existe algum recurso, alguma estratégia que vocês gostariam de falar para famílias que estão acabando de receber o diagnóstico? Algo assim? Busquem rede de apoio. Primeiro passo, você está nos profissionais que estão atendendo sua criança. Não deu certo, vai buscando, procure grupo de mães, porque ajuda muito, né, Jéssica? Com certeza. Ali elas colocam perguntas, dúvidas, qual o profissional, onde, eu quero Vale Social, aí com fulano, Detran, com Jéssica, tudo que a mãe já passou, principalmente a mãe que já está mais tempo na caminhada, ela passa a experiência para outra. Aí a mãe, descobriu um médico legal, coloca ali. Então, o que a gente faz? A gente vai cada vez mais passando a experiência e aprendendo mais. E vai chegando novas mãezinhas. Eu acredito que a rede de apoio, ela ajuda a dar um norte. Muito. Não significa que também que o caminho que foi bom para uma mãe vai ser bom para outra. Exatamente. Porque cada criança é uma criança, cada família é uma família. Mas ali no grupo a gente consegue dividir informações. Família, né? Compartilhar informações para tentar auxiliar aquela família, principalmente no início de tudo. Porque no início é um baque, né? A criança é diagnosticada e muitas vezes a família perde o rumo, muitas vezes não há aceitação da família, às vezes a mãe aceita, o pai não aceita, ou então os pais aceitam, mas o restante da família que ajuda, porque muitas vezes os pais trabalham e depende muitas vezes de um avô, uma avó que dá um suporte, tem muito os isso, tios, né? O que mais acontece. E é necessário que toda essa família tenha essa consciência para poder ajudar essa criança. Principalmente porque os pais não estão, um tio está cuidando, ele precisa entender a necessidade daquela criança. Então, quer dizer, essa rede de apoio, ela ajuda esse médico não te ajudou? Tenta esse aqui. Esse psicólogo não foi muito bom, porque às vezes o profissional não consegue se ajeitar com aquela criança. Talvez esse aqui te ajude. Você precisa, como a Juliette disse, do Vale Social, precisa fazer uma identificação. Vai por aqui, esse caminho aqui vai te ajudar. Porque é tudo muito novo, principalmente no início do diagnóstico da criança. Então, as pessoas não sabem para onde ir, o que eu faço, né? Então, os grupos, né, eles ajudam justamente nesse caminho. E dão o apoio que muitas vezes a gente se entende, né? Que a família precisa um apoio emocional, às vezes precisa conversar, precisa bater um papo, está passando por uma situação, né, diferente. Então, essas rodas de conversa que acontecem, elas ajudam não só no desabafo,
mas também ajudar essa família em o que ela pode fazer para melhorar a qualidade de vida, não só da criança, mas da família toda em si, né? Porque a família toda está junta. Sim, sim. Na realidade, assim, eu gostaria que vocês deixassem um conselho para essas famílias, principalmente para as famílias que agora acabaram de receber o diagnóstico, né? O que elas fazem, para onde elas vão, mais ou menos assim, deixasse uma luz. Olha, o primeiro passo, não pare no tempo. Muitos não, muitos rótulos, continua buscando. Entrou num grupo, não deu certo, vai para outro. Continua sempre com a rede de apoio. É impossível você dar conta, porque você constrói uma nova família, entendeu? Tem mãe que fala, o meu filho mesmo deixou de ser convidado para alguns locais. Muitas mães relatam isso. Então, a gente faz a nossa festa, o nosso encontro, o nosso piquenique inclusivo, que o Moab tem, né? O Movimento Orgulho Autista, como demais grupos têm. Então, é ali que a gente se encontra. Então, não pare no tempo, busque a sua família típica. E eu acredito que não só buscar, né, a família, mas também trazer outras pessoas para perto de si. E eu costumo dizer, como eu disse, eu tenho uma filha, eu tenho uma família, eu tenho um trabalho e eu acho que a nossa parte também é tentar conscientizar mesmo as pessoas que não têm pessoas atípicas na sua família, do quão eles precisam trabalhar, aprender a respeitar essas famílias, ajudar essas famílias, porque todas as pessoas precisam se conscientizar da necessidade de também trazer essas famílias para perto de si, entendeu? Porque não pode ser destacado. Nós temos os nossos eventos, mas as pessoas também precisam entender que eles precisam receber essas pessoas nos eventos espaço. E tratar com respeito. Tratar com respeito, né? Tratar com educação, entender a condição daquelas famílias e ajudar elas a se sentirem incluídas. Ajudar elas a entender que elas podem estar ali. Mas se ela também estiver ali e não se sentir bem, ela também tem o direito de sair. Porque às vezes a criança não está bem. Então, você não vai virar para aquela família e falar, mas vai embora porque ele tem que se... Não, ele não tem que se adaptar. Às vezes a gente, como adulto, não se adapta a um lugar. Às vezes você vai a um local e não se sente bem e vira para o seu esposo e fala, vamos embora. Verdade. Se nós temos essa necessidade, a criança também tem, o adulto também tem. Mas a gente precisa cada vez mais entender que a gente precisa incluir, abraçar e ajudar essas famílias, né? Sim. Tem um ponto também crucial, que são vários grupos de lideranças que tem o seu perfil. Por exemplo, o Apteia, a gente faz aqui na Baixada, nossos eventos, vão em alguns lugares, alguns municípios, participarem com os demais. E tem o Apteia, que faz um trabalho também muito legal, que fez o piquenique inclusivo lá na cidade, que fala sobre os direitos com vários grupos e a gente vai juntando, né? Sim. Juntando forças, não tem um grupo melhor ou pior. Existe o grupo que se ajuda, que a liderança tem que estar junto. E quando a gente não encontra, às vezes, numa parceria, a gente continua, né? Sigamos. E o importante é você contemplar o trabalho da outra e trazer, né? Tem grupo que é só de passeio, tem grupo que é só de encontro em tal lugar, tem grupo de todos os perfis, mas tem que estar unido. Se unir. Aí funciona. Se unir é o mais importante em tudo. Inclusive, assim, é tão viciante essa questão de roda de conversa, que eu estou conversando aí, daqui a pouco aí eu já falo assim, não, eu quero fazer uma roda de conversa. É vício. Não, e outra coisa, mãe atípica ou profissional, quando está no shopping e vê uma criança com uma dificuldade, a gente já fica querendo se meter, né? Aí chega perto da mãe, já tem isso, e você vai buscando, daqui a pouco tá no seu grupo. Porque ficamos com um radar atípico, né? O tempo todo. O que a gente queria pra gente, que muitas vezes não conseguimos, a gente tenta levar pras mães. Eu atendo mãe de domingo a domingo. Elas ligam, tem hora que eu falo assim, nossa, mas eu não consigo, tem que atender essa ligação aqui. Você vivencia na pele isso. Eu falo que são minhas filhas, né? Nossas filhas. Sim, sim. Meninas, eu quero agradecer imensamente, né, vocês poderem compartilhar, não só aqui, né, porque vocês estão sempre nesse trabalho, nas rodas de conversa e tudo mais. Hoje tem, tá? Na Estácio. Perfeito. Na Estácio de? Estácio de Sá, no 2º andar, em Vilar dos Teles. Perfeito. Todas as mães, todas as famílias atípicas estão convidadas, né? Eu quero agradecer a vocês. Eu quero
pedir a Deus que continue abençoando a vida de vocês, né? Por compartilhar tantas conquistas, né? Ensinar tantas pessoas, né? Muito obrigada. E assim, eu já estou ansiosa para o próximo episódio, né? Muito obrigada. Grato também pelo acolhimento. Agradecemos.